Senhor presidente desta sessão, nosso companheiro de bancada e de partido, Jorge Viana, senhor presidente do Senado Federal, que termina de deixar a sessão depois do encerramento da ordem do dia, senhoras senadores, senhores senadores. Eu quero, senhor presidente, inicialmente agradecer o papel dos líderes, das senadoras, dos senadores, que na sessão de ontem nos permitiu concluir a votação da medida provisória 621, que tratou da política de mais médicos. Esse Senado Federal em especial e o Congresso Nacional têm feito um conjunto de ações para fortalecer a saúde pública brasileira. Inicialmente, nós aprovamos uma emenda constitucional alterando a Constituição brasileira para que os médicos militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica possam exercer a sua atividade junto ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Até porque, senhor presidente, boa parte desses profissionais estão lotados nas regiões de fronteira, nas regiões mais distantes dos grandes centros urbanos, e ali nós temos aproximadamente 5.000 médicos militares que poderão, após a alteração constitucional, integrar essa luta para que possamos ter mais médicos nas pequenas cidades, nas cidades fronteiriças e nos estados mais periféricos. Essa emenda constitucional foi aprovada por unanimidade aqui no Senado Federal, está em tramitação na Câmara Federal e, em entendimento com as lideranças na Câmara Federal, eles estão montando um calendário especial para votar o quanto antes esta PEC, que vai permitir a mais de 5.000 médicos militares poderem exercer as suas atividades. Ontem, como eu havia dito, com a aprovação da política para mais médicos, nós estamos superando um conjunto de dificuldades que tínhamos na sua contratação, na sua vinculação aos vários setores da economia brasileira, da remuneração e no sistema de saúde pública brasileira. Inicialmente, nós vinculamos um conjunto de médicos brasileiros que tinham interesse de integrar esse programa. Depois, conseguimos trazer uma série de médicos brasileiros que estavam em outros países e, por último, estamos trazendo médicos de outros países para somar com essa política, para que possamos ter médico em mais de 700 municípios brasileiros que precisam, e ao mesmo tempo na periferia dos grandes centros urbanos. E agora estamos discutindo uma emenda constitucional em que vincula 15% das receitas correntes líquidas da União para o sistema de saúde pública brasileira, para o SUS. Esse sistema, ele tem como objetivo, durante um período que vai até 2018, acrescentar mais de 60 bilhões de reais à saúde pública brasileira, sem precisar criar nenhuma contribuição nova, nenhum imposto novo. É o esforço da nossa presidenta, da presidenta Dilma, nosso presidente Jorge Viana, para que possamos aportar um pouco mais de recursos nesse momento em que a saúde brasileira tem muita necessidade. O sistema anterior que nós tínhamos de participação dos entes do Pacto Federativo para com a saúde pública não vinculam as receitas correntes líquidas desses entes do Pacto Federativo, ou seja, dos 5.564 municípios e também dos 26 estados e do Distrito Federal. Nós, no caso concreto da União, estamos vinculando todos os recursos que dizem respeito às receitas brutas, as receitas patrimoniais e um conjunto de outras rubricas que vêm a somar o repasse e a vinculação desses recursos. É preciso registrar de que esse sistema não altera o atual critério, o atual sistema em que os nossos municípios, nossos estados aplicam. Eles continuarão com o mesmo sistema de partilha, vinculando as suas receitas tributárias sem
que se some ali as receitas patrimoniais e outras fontes de recurso público. No caso concreto da União, ela participará com as receitas tributárias, com as receitas patrimoniais, onde se encontram os royalties do petróleo, da mineração, do setor elétrico, as receitas de contribuições, as receitas de serviços, e isso permitirá um aporte significativo a mais por parte da União. Se me permite? Pois não, nosso novo presidente Pedro Simão. Apenas para salientar a presença do companheiro Serra, ministro, governador, secretário. Seu destino é chegar um dia presidente da República, ele é um guri, e eu acho que vai chegar lá. Serra, o Congresso lhe recebe com a maior alegria e com a maior satisfação. Nosso congressista José Serra, seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa, onde travamos aqui uma série de debates e que, independentemente de partido político e de nossos projetos, discutimos muito as questões do Estado Nacional e, ao mesmo tempo, a sua proteção. Temos muitas matérias que coincidem e aqui o líder, Aloysio Nunes Ferreira, tem contribuído em muito com esse debate. E aquelas matérias que têm posição clara partidária, a gente continua discutindo com muito respeito e muita atenção. Quero voltar ao nosso tema, registrando de que esse sistema nos permitirá aportar mais recursos sem precisar criar nenhuma contribuição nova. Esse processo da emenda constitucional 22 de 2000, que estava na Câmara Federal, nos permitirá também uma agilidade na vinculação desses recursos, de maneira que no orçamento já de 2014 possamos ter os primeiros aportes, as primeiras parcelas a mais para o financiamento da saúde pública brasileira. Queremos também deixar claro de que precisamos discutir um programa nacional para os vários setores e os vários segmentos que atuam na área da saúde. Temos aproximadamente 14 conselhos federais que tratam e que atuam na saúde pública brasileira, que vai desde o Conselho Federal de Medicina, passando pelo Conselho Federal de Enfermagem e os outros conselhos. E esse diálogo é fundamental para que possamos superar as dificuldades que tivemos no debate sobre o ato médico. Por isso, esses vários segmentos da sociedade brasileira estão se articulando, se encontrando, para que nós possamos, logo após a aprovação dessa emenda constitucional, que trata da vinculação de recursos para o custeio da saúde pública, possamos ter também um grande entendimento em torno da construção desses vários setores da sociedade brasileira, dos trabalhadores, das entidades que atuam neste segmento. Quero adiantar de que esse sistema de vinculação das receitas correntes líquidas da União, ela cresce acima do Produto Interno Bruto. Exatamente por isso, estamos alterando a chamada Emenda Constitucional número 29, porque ela tinha um outro critério de reajuste. E isso, ao fazer esta vinculação, para ter uma ideia, se o município do Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, tivesse a vinculação sobre as suas receitas correntes líquidas, ela estaria participando com um volume de aproximadamente 4% a mais do que o que ela participou nos anos 2010, 2011 e 2012, porque a base de cálculo aprovada lá na emenda 29 trata apenas das receitas de impostos mais as transferências. No ano de 2010, a cidade de São Paulo participou com 11,9% da sua receita corrente líquida e no ano de 2012 de 11,8%. E aqui, quanto mais rico o município, quanto mais receita própria ele tem, menos recursos ele participa no custeio e no financiamento da saúde pública daquele município. O município
do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 2010, participou apenas com 9,1% da sua receita corrente líquida e em 2012 com 9,3%. É evidente que esse debate da vinculação da receita corrente líquida não estamos fazendo neste momento para os municípios e para os estados, mas precisamos chamar a atenção, porque a cidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, em 2010, a sua participação da receita corrente líquida foi de apenas 9,4%. E em 2012, de 10,2% e não os 15%, como a União está fazendo. Já o município de Humaitá, no Amazonas, lá em 2010, participou apenas com 7,3% da sua receita corrente líquida e em 2012 com 7,6% das receitas correntes líquidas. Mas nós temos também os pequenos municípios, aqueles que têm pouca receita própria e que vive basicamente das transferências constitucionais. Para esses, há um estrangulamento muito forte. Tem situação que chega a 20%, 22%, 25% das suas receitas correntes líquidas. Por isso, nós precisamos, no momento posterior, também fazer esse debate com as entidades representativas dos municípios, com as entidades representativas dos governos estaduais. Para ter uma ideia, o Estado de São Paulo, em 2010, participou com 9,5% da sua receita corrente líquida e em 2012 com 9,8%, enquanto a União está elevando para 15% das suas receitas correntes líquidas. E um dos estados mais pobres da federação, que é o estado de Alagoas, em 2010 participou com 10,6% das suas receitas correntes líquidas e em 2012 com 11,1% das suas receitas correntes líquidas. Portanto, esse debate da saúde pública, que é feito por todos os setores da sociedade brasileira, por suas entidades representativas, por os mais variados meios de comunicação, veio para a agenda política e o Congresso Nacional está contribuindo para construir saídas e, com isso, permitir que a nossa saúde, além de chegar aos vários setores da sociedade brasileira, também tenha uma melhoria, uma qualidade melhor. E para isso, o Congresso Nacional também já aprovou uma medida provisória em que resolve o grave problema das instituições filantrópicas e das Santas Casas de Misericórdia. Essas duas instituições, que são muito importantes para a saúde brasileira, que já teve papel decisivo na fase em que a União não tinha uma organização maior sobre essa temática da saúde. E essas instituições estão sendo chamadas e, ao mesmo tempo, correspondendo, e nós estamos resolvendo totalmente a sua questão de atualização das suas obrigações tributárias. Fizemos um sistema de parcelamento, de negociação bastante significativo e estamos agora alterando também os repasses para suas atividades, até porque as Santas Casas e as instituições filantrópicas atuam principalmente no setor da média complexidade e requer de todos nós, nesse momento em que estamos interiorizando a presença do médico, também ter essas instituições como suporte para atender melhor as nossas famílias. Ao mesmo tempo, estamos construindo um conjunto de unidades básicas de saúde com recursos no orçamento da União, convidando os municípios para agilizarem a recuperação, a reforma das suas unidades básicas de saúde, a construção de outras, de maneira que nós possamos chegar a um processo de organização e de estruturação para melhor atendimento e, para isso, o Ministério da Saúde está aportando um valor significativo de recursos. Os municípios estão muito empenhados nesse sistema e a grande preocupação dos municípios é com o custeio dessas unidades básicas de saúde e, para atender a essa demanda,
o Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados estão discutindo a vinculação de 50% das emendas individuais de cada congressista, dos 513 deputados federais, dos 81 senadores, para que possamos destinar a metade do volume desses recursos para também o custeio dessas unidades básicas de saúde vinculadas a cada município. A única ressalva que se faz nessa emenda constitucional é de que esses recursos não podem ser destinados ao pagamento de pessoal, mas nos demais obrigações, as demais ações de custeio, eles estão sendo todos aportados. E para isso, estamos vinculando 1% das receitas correntes líquidas às emendas individuais dos congressistas, para que possamos ter a participação de todos, de todo o Pacto Federativo, nessa grande concertação nacional que é a saúde pública brasileira. Nós tínhamos também um gravíssimo processo de atendimento na Previdência Social. No segundo governo Lula, enfrentamos esse problema. Eu fui ministro da Previdência, conseguimos alterar uma série de indicadores e a Previdência Pública hoje ainda não é o que a sociedade quer, mas melhorou muito. E agora estamos fazendo o mesmo processo com a saúde pública. Temos clareza de que aqui precisamos de um envolvimento de toda a sociedade brasileira, de todas as suas instituições, dos partidos políticos, do Pacto Federativo. E é por isso que estas matérias, de um modo geral, são votadas por unanimidade ou com uma ampla maioria no Senado Federal e também na Câmara Federal. Volto a registrar de que a PEC, a proposta de emenda constitucional, que trata de autorizar os médicos militares a fazerem atendimento pelo Sistema Único de Saúde, foi aprovada por unanimidade no Senado Federal e o debate na Câmara Federal também caminha no mesmo sentido. A medida provisória, chamada Mais Médicos, ela iniciou com um debate muito difícil aqui no Congresso Nacional, com uma resistência significativa de setores organizados da sociedade brasileira. Mas na proporção em que foi sendo feita o debate nesta casa, na proporção em que nós fomos discutindo toda essa sistemática, com os ajustes feitos, com as modificações processadas, permitiram que na Câmara Federal tivesse uma ampla maioria e ontem, nessa última quarta-feira, na sua votação aqui no Senado Federal, também não foi diferente. Sabemos que é preciso aumentar e fortalecer e qualificar melhor as nossas faculdades de medicina, sejam elas públicas ou particulares, e ali, naquela medida provisória, também avançou um conjunto de indicadores nesse sentido. E, evidentemente, que o Congresso Nacional fez esse debate respeitando a autonomia universitária, e esse tema é fundamental para que as nossas instituições possam compreender melhor a sua macro-região, a região onde cada uma delas atuam, e a partir dali, dentro da sua autonomia universitária, possa fixar as suas metas, os seus objetivos, as suas avaliações e as suas prioridades. E é exatamente isso o que nós resguardamos e asseguramos na aprovação da chamada medida provisória de Mais Médico, ou seja, de número 621. Por isso, senhor presidente, nós sabemos que a saúde brasileira ainda precisa avançar muito, mas o Congresso Nacional, juntamente com o Poder Executivo, com a sociedade brasileira, tem contribuído em muito nesse debate. Por isso, eu tenho certeza de que a nossa saúde terá um salto de qualidade. Por isso, senhor presidente, muito obrigado, um grande abraço e um bom final de semana para o senhor e para todos nós.